Olá amigos e amigas do canal Dicas de Educação Física, um salve para todos e todas, porque nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos de saltos no atletismo. Eu sou o professor Márcio Costa, então se você quer saber sobre os tipos de salto no atletismo, fica comigo até o final deste vídeo. Então, meu amigo e minha amiga, quais são os tipos de saltos no atletismo? No atletismo nós temos o salto em altura, o salto com vara, o salto em distância e o salto triplo. Vamos falar um pouquinho sobre a história desses saltos, as características e as principais regras envolvendo cada um desses saltos nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal, falar sobre o salto em distância no atletismo. O salto em distância no atletismo consiste em saltar a maior distância possível a partir de um ponto determinado, caindo numa caixa de areia, mais ou menos como vocês estão vendo aqui nessa foto. E o salto em distância é uma modalidade olímpica do atletismo. E falando um pouco da história do salto em distância nas Olimpíadas, ele é a modalidade olímpica desde Atenas em 1896 no masculino e desde Londres de 1948 no feminino. E os primeiros campeões olímpicos do salto em distância foram o Ellery Clark dos Estados Unidos, que é esse rapaz aqui, e a Olga Gyarmati da Hungria, que é essa senhora simpática aqui. Então vamos lá agora, pessoal, falar sobre as regras do salto em distância no atletismo. O salto em distância ele é feito primeiramente a partir de uma corrida dentro de uma raia de 40 metros de comprimento. Então essa raia aqui, ó, essa marcação, essas duas linhas brancas aqui, marcam uma raia onde o atleta vai fazer uma corrida. Essa raia tem 40 metros de comprimento antes de realizar o salto. O salto é feito sobre uma tábua de impulsão. Essa coisa branca que vocês estão vendo aqui é uma tábua de impulsão que eu vou mostrar daqui a pouco com mais detalhes para vocês. Há uma faixa na tábua que indica o limite de onde o salto deve ser feito. Também vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Ele tem que saltar aqui nessa tábua e tem um limite de onde o salto deve ser feito. Ele não pode pisar nessa linha que marca o limite, porque senão ele vai queimar o salto. Mostrando aqui para vocês, pessoal, a tábua de impulsão é mais ou menos isso daqui. Tem uma faixa aqui que marca o limite. O atleta não pode pisar ou ultrapassar essa faixa aqui que marca o limite. Ele tem que pisar antes. Então ele tem ali um limite entre... Porque o salto é contado a partir daqui, dessa faixa. Então ele tem que chegar o mais próximo possível dessa faixa sem encostar para dar um salto perfeito. Então ele vai fazer a corrida dentro da raia de 40 metros, vai fazer o salto lá na tábua sem pisar na linha e vai cair aqui nessa caixa de areia. Basicamente isso é o salto em distância no atletismo. Nas competições, os atletas vão ter de 3 a 6 tentativas para realizar um salto, uma marca válida de um salto. O atleta que saltar a maior distância vence a prova, obviamente, e o salto ele é marcado aqui na caixa de areia no primeiro ponto de contato do atleta, né? Se o primeiro ponto de contato do atleta for aqui, ele vai ser marcado aqui nessa marca, ok? Em caso de empate, o saltador com o segundo melhor salto é que vai vencer a competição. Então, o segundo melhor salto serve como critério de desempate no salto em distância no atletismo. E o que é o salto em altura no atletismo? O salto em altura consiste em saltar uma barra horizontal colocada na maior altura possível que o saltador consegue saltar essa barra, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, e o salto em altura é uma modalidade olímpica. E desde quando que o salto em altura faz parte dos Jogos Olímpicos, que ele é uma modalidade esportiva olímpica? Desde Atenas em 1896 no masculino, ou seja, desde os primeiros jogos da era moderna, dos Jogos Olímpicos da era moderna, o salto em altura
já faz parte do programa dos Jogos Olímpicos. Porém, no feminino, somente em Amsterdã, em 1928, que ele começou a fazer parte também no feminino. E quem foram os primeiros campeões olímpicos da história do salto em altura, pessoal? O Ellery Clark, dos Estados Unidos, foi o primeiro campeão olímpico do salto em altura no masculino, e a Ethel Catterwold, do Canadá, foi a primeira campeã olímpica do salto em altura feminino. Aqui a Ethel e o Ellery. Uma coisa muito interessante, pessoal, na história do salto em altura foi como a sua técnica foi evoluindo ao longo dos anos. O scissor foi uma técnica usada lá nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896. Essa técnica que consiste em você jogar os pés primeiro por cima da barra para tentar saltar a barra, como um salto normal mesmo que você tenta saltar com os pés. Repara aqui nessa imagem que não havia colchão. Hoje em dia no salto em altura há colchão para amortecer a queda do saltador. Nessa época ainda não havia colchão, então até por isso, o salto não era feito para você cair com o corpo, como é feito hoje. Você usava os pés, você caía com os pés no chão, por isso você saltava com os pés. Depois nós tivemos a técnica Western Roll, usada em 1912, por volta de 1912, que é essa técnica aqui, que você jogava o corpo de lado primeiro para saltar a barra, depois você jogava as pernas e caía também com as pernas. Ainda não havia colchão também nessa época, mas já era uma evolução da técnica nesse momento, da técnica de salto em altura. E na década de 30 do século passado, nós tivemos a técnica Straddle, que é essa técnica aqui, que você jogava primeiro o corpo pela frente do corpo, para a parte do peito, depois você girava o quadril aqui, ó, para passar as pernas, né? O atleta tá vindo de lá para cá, ele jogava o corpo de frente, depois você girava o quadril para tentar passar pela barra. E aí, na década de 1960 do século passado, a técnica Fosbury Flop, que tem esse nome justamente por causa do Fosbury, que é esse atleta aqui, que se chamava exatamente Fosbury, e começou a usar essa técnica. Nessa época já existia colchão para amortecer a queda do saltador, então ele começou a saltar de costas para a barra e depois tirando os pés para passar pela barra. E essa técnica melhorou muito o desempenho dos atletas e se tornou majoritária aí. Hoje em dia só se usa essa técnica para fazer salto em altura. Agora vamos falar sobre as regras do salto em altura no atletismo. Basicamente, o salto em altura é um salto feito sem auxílio de nenhum equipamento. Por isso que o salto em altura é o salto mais básico, mais simples de todos. Ele é feito sem ajuda de nenhum equipamento. A impulsão é feita com os pés, obrigatoriamente você tem que fazer a impulsão com os pés. Você pode tocar na barra, porém você não pode derrubá-la. Se você fizer o salto, tocar na barra e a barra não cair, o seu salto é válido, ok? Além disso, a barra do salto em altura ela tem 4 metros de comprimento. Então são 4 metros de comprimento. Logo depois tem esse colchãozão bem grosso aqui para amortecer a queda do atleta. O atleta tem direito a 3 tentativas em cada altura. Ele escolhe uma altura inicial ou já tem algum padrão inicial para a altura. E ele tem direito a 3 tentativas para tentar passar a barra nessa altura. O atleta que não conseguir passar depois das 3 tentativas, ele será eliminado da prova. E em caso de empate, pessoal, que se 2 atletas conseguirem passar o sarrafo na mesma altura e ficarem empatados, os critérios de desempate são menos tentativas, ou seja, se, por exemplo, esse atleta passou essa barra aqui a 2 metros de altura e ele fez isso na primeira tentativa que ele tentou das 3 que ele tem direito, e um outro atleta também passou em 2 metros, mas ele fez isso em 2 tentativas, o atleta que fez menos, ou seja, que fez em uma tentativa, ele fica na frente no critério de desempate. O outro critério é menos faltas. O atleta que cometer menos falta durante a prova vai ficar na frente do atleta que cometeu mais faltas. E, em último caso, vai ter um salto desempate a partir da última altura não ultrapassada. Raramente isso é usado, normalmente com esses 2 critérios já se resolve o problema, mas se for necessário, vai se usar um salto desempate.
Então vamos lá, pessoal, começando falando pela origem do salto com vara. O salto com vara ele tem origem na necessidade do ser humano de saltar pequenos obstáculos naturais, como os lagos, os córregos ou terrenos pantanosos. Então o ser humano começou a usar varas para saltar esses obstáculos naturais, mais ou menos como estamos vendo aqui nessa imagem. Então essa é a origem do salto com vara, que também é a mesma origem do salto em distância. O ser humano saltava esses obstáculos e isso, ao longo do tempo, se transformou num esporte e num esporte olímpico. E qual foi a primeira vez que o salto com vara apareceu no programa olímpico? Ele apareceu no primeiro Jogos Olímpicos da Era Moderna, que aconteceu em Atenas em 1896, pessoal, somente no masculino nesse primeiro momento. E olha só, pessoal, somente em Sydney, Sydney no ano 2000, 104 anos depois que o salto com vara passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos no feminino. Então, assim, um tempo absurdo de diferença entre a entrada do salto com vara masculino para a entrada do salto com vara feminino nos Jogos Olímpicos. E quem foi o primeiro campeão e a primeira campeã do salto com vara nas Olimpíadas, pessoal? O William Hoyt, dos Estados Unidos, ganhou lá em 1896, aqui a foto do William Hoyt, e a Stacey Dragila, também dos Estados Unidos, que ganhou lá em Sydney 2000, quando o salto com vara feminino passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos também. Então vamos lá, pessoal, falar agora sobre as regras do salto com vara no atletismo. Primeiramente, o salto começa numa pista. Essa pista aqui, ó, de vermelho, de 45 metros. Então o atleta tem 45 metros para correr, para ganhar impulsão para o seu salto. Logo depois, ao final dessa pista de 45 metros, o atleta vai encontrar essa caixa de apoio aqui, ó. Ela tem mais ou menos 1 metro de comprimento, ela tem 60 centímetros de largura aqui no início e no final ela tem 15 centímetros. Essa caixa de apoio serve para ele apoiar a vara, para a vara não escorregar, para ele fazer o salto. Então ele vem lá naquela pista de 45 metros correndo, depois ele apoia a vara aqui para fazer o salto. E aí a atleta vai fazer o salto sobre essa barra aqui, que tem 4,5 metros de comprimento, ela pesa no máximo 2,260 quilos, e ela é sustentada por 2 traves laterais que elevam a determinada altura. Essa altura aqui é variável, ela é ajustável de acordo com o nível ali da competição. E após a realização do salto e a passagem pela barra, ele vai cair num colchão bem grosso e bem largo. Ele tem 5 metros de largura por 5 metros de comprimento para o atleta cair com segurança no colchão. Lembrando que lá no início dos jogos não existia colchão. O atleta caía no chão mesmo. Então o colchão também é uma evolução desse esporte do salto com vara no atletismo. E no salto com vara no atletismo, o atleta usa uma vara que tem um material, o comprimento e o diâmetro à escolha do atleta. Normalmente se usa uma vara hoje em dia de fibra de vidro, que ela é bem firme e também é flexível. Você repare aqui nessa imagem que ela dobra, ela é flexível. O atleta escolhe a vara de acordo com suas características. Então o atleta pode escolher uma vara um pouco mais grossa e menos flexível, um pouco mais fina e mais flexível de acordo com a característica, com o tipo de salto que ele faz. Então existe essa flexibilidade em relação à vara no salto com vara no atletismo. Falando agora, pessoal, de como ocorrem as competições de salto com vara no atletismo, os atletas têm direito a 3 tentativas para realizar um salto. Se ele não conseguir realizar um salto em 3 tentativas, ele será eliminado. E essas 3 tentativas podem ser numa altura só, por exemplo, 5 metros, ou em alturas combinadas. Ele tentou saltar 5 metros, não conseguiu, tentou saltar 5,5 metros, não conseguiu, tentou saltar 5 metros de novo, não conseguiu. Ele também será eliminado se isso acontecer. Ele não pode derrubar a barra, nem com o corpo, nem com a vara. Então tem que tomar cuidado para não encostar na barra, no sarrafo. E o desempate é feito por número menor de tentativa, ou seja, se um atleta passou 5 metros em uma tentativa e o outro atleta também passou 5 metros, mas em 2 tentativas, o que passou em apenas em uma tentativa
ganha a prova, fica na frente, ok? E o que é o salto triplo, pessoal? O salto triplo é uma combinação de 3 saltos sucessivos que terminam com uma queda numa caixa de areia. Vou mostrar para vocês daqui a pouco detalhes de como é feito esse salto. E o salto triplo é uma modalidade olímpica. E desde quando, pessoal, o salto triplo é uma modalidade olímpica? Desde os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, lá em Atenas, em 1896, no masculino, e só 100 anos depois, pessoal, em 1996, em Atlanta, no feminino. Então demorou 100 anos para as mulheres também poderem fazer parte do salto triplo no atletismo nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E quais foram os primeiros campeões olímpicos do salto triplo no atletismo? Foi o James Colony dos Estados Unidos, que é esse rapaz aqui lá em 1896, nos Jogos de Atenas, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. O James Colony foi o vencedor do salto triplo. E no feminino, agora em 1996, 100 anos depois, a primeira vencedora foi a Inessa Kravets, da Ucrânia. Beleza, meu amigo e minha amiga? Agora vamos falar sobre as regras do salto triplo. Começa a ficar legal agora. Olhem para essa imagem aqui. Essa aqui é a pista do salto triplo. A pista do salto triplo é formada por uma pista de 40 a 45 metros, onde é feita a corrida. E aqui, ó, nessa parte aqui, vai ter a tábua de impulsão, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui em cima. O primeiro salto dos 3 saltos do salto triplo é feito aqui na tábua de impulsão. Ele não pode passar dessa linha aqui, ó, essa linha amarela. Normalmente é vermelha, aqui nessa imagem ela está amarela. Então ele dá o primeiro salto aqui, o segundo, o terceiro para voar na caixa de areia. Essa parte aqui onde são feitos os saltos tem 11 metros no feminino e 13 metros no masculino, e esse total aqui dá 21 metros. Então essa aqui é a pista do salto triplo no atletismo. Nas competições de salto triplo, os atletas têm direito a 3 tentativas para acertar um salto. O salto queimado não vale. O que é salto queimado, pessoal? Vou voltar aqui naquela imagem. O salto onde o atleta pisa nessa linha ou passa dessa linha. Ele não pode passar dessa linha no primeiro salto. Daqui a pouco eu vou explicar direitinho para vocês as etapas do salto triplo, mas basicamente é isso. O primeiro salto dos 3 saltos tem que ser feito antes dessa linha amarela aqui, que normalmente é vermelha, como está aqui, mas aqui nessa imagem está amarela. E também, em caso de desempate, vence o atleta que conseguiu realizar o salto com menos tentativas. Se um atleta soltou 15 metros com uma tentativa e o outro soltou 15 metros com 2 tentativas, o atleta que fez em apenas uma tentativa fica na frente. Esse é o critério de desempate no salto triplo. Beleza, pessoal? Agora vamos falar sobre o salto em si. O atleta vai começar daqui, nessa área aqui, para fazer a corrida antes do salto. Então o atleta vem, faz a corrida. Quando chega aqui nessa marca, que é essa tábua de impulsão aqui, ele vai dar o primeiro salto, ok? Primeiro salto com um pé. E aí eu vou mostrar outra imagem aqui para vocês. E aí, se quando ele chegar naquela tábua que eu mostrei lá na outra imagem, ele der o primeiro salto com o pé esquerdo, o segundo salto também tem que ser com o pé esquerdo. Então ele aterriza e ao mesmo tempo já dá uma impulsão para o segundo salto. E o terceiro salto tem que ser com o outro pé, no caso aqui com o pé direito, que é o salto que ele vai dar para a caixa de areia. Então os 2 primeiros saltos obrigatoriamente devem ser feitos com o mesmo pé e o último salto com o pé trocado. Nesse exemplo, nós mostramos os 2 primeiros saltos com o pé esquerdo e o último com o pé direito, mas poderia ser os 2 com o pé direito e o último com o pé esquerdo. O primeiro salto é chamado de rope ou salto de impulsão, o segundo salto é chamado de step ou passada e o terceiro salto é chamado de jump ou voo, que ele dá o voo para a caixa de areia.
Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.